Boa tarde, gente. Vamos lá para mais uma aula de história que tem o tema de Brasil, períodos históricos, página 33. Para chegarmos ao que hoje somos, muitos fatos aconteceram. Tornamo-nos uma grande nação com uma pluralidade de cultura imensa e com uma grande mistura de povos. Os primeiros anos de domínio português. Esse período vai de 1500 até 1534. Qual a diferença aqui, ó? 34 anos, né? Pode ser chamado de período pré-colonial. Mas caso tiver uma pergunta, quanto tempo durou o período pré-colonial? De 1500 até 1534. Os portugueses envolvidos com o comércio asiático, não tinha gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. Então, ele precisava de mais pessoas para poder ter mais comércio, mais venda com seu produto. Todos os contatos eram feitos nas costas negociando com os índios. Lembra que eu falei na aula passada, né? Do pau-brasil, né? Porque, por fim, nosso Brasil tem o nome de Brasil por causa das plantas pau-brasil. Estavam tirando muito, cortando muito eles para poder vender a corzinha que ele tem, né? Cor de brasa, a tinta que ele faz. Na época foi de grande riqueza o pau-brasil, certo? Vamos lá. Aí negociava com os índios, feito eu falei na outra aula. Dava qualquer coisa a eles e eles iam trabalhar. Pegar as plantas para eles, o pau-brasil. O caule, né, na verdade. Várias expedições mapeavam as costas brasileiras. Lembra da aula de ontem, das costas brasileiras, de geografia, da hidrografia, não foi? E, eventualmente, eram estabelecidas feitorias fortes que guardavam o território português da invasão francesa. Então, feitorias eram como um muro bem grande que guardava as coisas, né, os pau-brasil, para ninguém roubar, certo? Pegavam, guardavam ali para ninguém invadir e pegar. Nessa época foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Como é o nome dele? Martim Afonso de Souza. Por que foi importante? Vamos ver por quê. Que em 1532 fundou a primeira vila brasileira. Então ele já começa importante aí, ó, que ele vai fundando vila. A primeira vila foi São Vicente, tá certo? A segunda vila foi Santo André, ambas no atual de São Paulo. Então, nas duas vilas ficavam em São Paulo. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas da cana-de-açúcar, gente. Certo? Cana-de-açúcar é muito importante até hoje. Porque com a cana-de-açúcar faz várias coisas, né? Faz açúcar, faz cachaça, faz cerveja, faz o álcool. Então é uma riqueza muito grande que até hoje tem várias plantações. Então esse homem aqui, Martim Afonso de Souza, deixou uma coisa muito boa para o Brasil. Ele trouxe de lá de onde ele morava. Então vamos lá. E o seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral, em toda a nossa terra do Brasil, tá certo? Durante muitos anos houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Então os portugueses, ó, foram fortes, né? Foram fortes, expulsaram os franceses, certo? Mas tudo isso aqui, ó, pau-brasil, cana-de-açúcar, né?
estava sob o domínio dos portugueses, certo? Os portugueses que estavam lucrando com isso. Então, vamos lá. Período colonial. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura da cana-de-açúcar. Então, para poder ter mais cana-de-açúcar, mais plantações, ele precisava de pessoas. Pessoas para plantar, pessoas para colher, certo? Então, com isso, ele foi pegando o povo, foi pegando os índios. Os índios trabalhavam com o pau-brasil porque queriam. Mas aqui nesse período, eles foram obrigados. Se não trabalhassem, eles apanhavam. E como viram que tinha poucos índios nesse local, eles começaram a trazer os negros da África, certo? Trouxeram os africanos, que também eram muito chicoteados. Eles já eram acostumados com isso, que lá eles já eram escravos também. Então, eles já sofriam lá, mas os índios não sabiam o que era ser escravizados. Então, para os índios era pior, certo? Os negros também eram ruins, também sofria também, para os africanos. Mas sendo que eles já sabiam um pouquinho o que era ser escravo, certo? Os índios não sabiam. A valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos, pois por volta do século, lembra do número romano? 10 mais 5 e mais 1, 16. No século XVI, o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por grama nas farmácias, boticas, olha o nome, certo? Então, o açúcar era considerado como artigo de luxo, tá certo? Porque nessa época valia muito. E ainda hoje vale, minha gente. E para tudo a gente tem que adoçar, né? Café tem que adoçar, açúcar tem que adoçar, então precisa da cana-do-açúcar. Então, olha aí, ó, os índios, tá vendo? Agora vamos aqui. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. Então, por causa da cana-de-açúcar, teve que ter mais português aqui para ficar de olho nos escravos, se estavam trabalhando, sabe? Para ficar de olho na sua venda, certo? No seu progresso do açúcar, da cana-de-açúcar. Para ninguém vir roubar também, então tem que ter mais portugueses aqui, tá certo? Então foi enchendo mais um pouquinho de pessoas portuguesas aqui. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, a criação de gado, o ouro e o café. Então, o período colonial, certo? Começou com o quê? Com a cana-de-açúcar. Antes já tinha o pau-brasil. Depois a cana-de-açúcar, certo? E depois, ó, a criação do gado, o ouro e o café, certo? Foram as outras riquezas, né? Que foi tendo aqui no Brasil. Aí as cidades foram fundadas, tá vendo? Aí nisso tudo que compravam a cana, eles adquiriam dinheiro. E com esse dinheiro eles já faziam outras coisas, outros recursos. Que era a criação de gado, o ouro e o café. Que a gente vai estudar mais à frente sobre cada um. Certo? Então, olha aí, ó. Continuando. O período colonial foi o mais extenso da nossa história
E foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação, fruto do domínio português e de cobrança de impostos. Então, o período colonial foi o mais tenso da história, gente. Aí foi nele que teve muitas revoltas, insatisfação também, certo? Também por causa do domínio português, a cobrança dele dos impostos, certo? Só li novamente isso aqui, tá? Então, a insatisfação dos escravos sofriam muito. Também os impostos que eram muito caros, das próprias pessoas que moravam também aqui. Então, foi tendo insatisfação dentro desse período também. Eles lucravam, mas tinha a insatisfação do povo que estava aqui. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, ou seja, misturando-se as raças. Foi o Brasil colônia que se deu mestiçagem brasileira. Então, veja, por causa disso, que estavam trazendo africanos para cá, aí tinham índios, veio franceses, holandeses, os portugueses também, foi começando a mestiçagem, certo? Esse nome aqui, ó, foi meio difícil de ler. Miscigenando-se. Miscigenando-se é misturando-se, misturou as raças, certo? Enquanto aqui só eram índios, aí foi tendo a mistura aí. Porque teve português que casou com Índia ficou com português, africano ficou também com português, alguns africanos, né? Ficou com portuguesas. E assim foi misturando. Algum francês ficou, aí foi misturando o povo. Tá bom? Vamos continuar aqui do outro lado. Período imperial. Com a chegada de Dom João, como é o nome dele? Dom João. E a corte portuguesa em 1808, iniciaram-se várias mudanças políticas e administrativas no Brasil. Ele também é português, tá? Essas mudanças culminaram com a elevação do Brasil à condição do Reino Unido e ao de Portugal e Algarves. Nesse período, destacam-se as criações do Arquivo Militar, da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, da Fábrica de Pólvora e do Jardim Botânico, e também as instalações das escolas médicas, do Museu e da Biblioteca Reais, da Academia Militar, da Academia de Belas Artes, etc. Então, nesse tempo, fizeram estas criações, tá? Arquivo Militar, da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, da Fábrica de Pólvora. A fábrica de pólvora é para fazer armas, tá? Aquelas balas para usar nas armas. E do Jardim Botânico. Jardim Botânico, você sabe o que é, né? Plantas, essas coisas. Também as instalações das escolas médicas, do Museu e da Bibliotecas Reais, da Academia Militar, certo? Então, foi tendo Bibliotecas Reais, ó, Academia Militar, da Academia de Belas Artes, etc. Então, esse aqui é Dom João VI e aqui é Princesa Isabel, que libertou os escravos, certo? Dom João VI veio antes da Princesa Isabel, tá bom? A mãe dele era Dona Maria. Vamos lá. No período imperial, que foi um período relativamente curto, de 1822 até 1889, fatos marcantes aconteceram em nossa monarquia, regime de governo em que o poder exercido por reis,
exercido por reis e imperadores, tais como... Isso aqui vocês conhecem, gente. A independência do Brasil, que foi em 1822, certo? E a independência do Brasil ocorreu na época do avô da princesa Isabel, certo? Que foi Dom Pedro I que proclamou. Dom Pedro II foi o pai dela. O filho de Dom Pedro I foi o pai dela. Agora o outro. A Lei Áurea que livrou os escravos do cativeiro em 1888. É a filha de Dom Pedro II. Ela que deu a lei para libertar os escravos. Certo? Após a independência, foram criadas as províncias, ou seja, divisões de terra que eram colocadas sob a autoridade de um delegado do poder central. O monarca exercia o poder central com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Então, após a independência, foram criadas províncias, certo? Que eram o quê? Aqui explica, ó, divisões de terra, que eram colocadas sob a autoridade do delegado, certo? Então, período republicano. Esse período teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. O que é monarquia, gente? É o poder passado do pai para filho, certo? É quem governa o país. Só pode ser reis e imperadores e filho deles, entendeu? O imperador do Brasil, Dom Pedro II, e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil, certo? Foram obrigados a deixar porque parou do poder passar de pai para filho, certo? Marechal Deodoro que fez isso. Ele não era rei, nem era príncipe. Ele acabou com a monarquia, gente. E a monarquia já expliquei, né? Que é quem fica lá governando o país, tipo aqui é o Brasil. Quem ficava governando o Brasil era o rei. Aí, se o rei morresse, ficava o filho, o príncipe, né? E assim ia. O filho, outro filho, o neto, e assim ia. Somente eles que podiam. Então, o Marechal acabou com isso, Deodoro da Fonseca. E por isso que até hoje, a gente pode escolher o nosso voto. A gente pode escolher o presidente, não é? E esse ano é Jair Bolsonaro, não é isso? Mas nos anos anteriores eram outros. Não é? Era Lula, era Dilma, entre outros que teve. Depois você vai estudar isso melhorzinho. Então, vamos lá para as atividades, página 34 e 35, certo? Para a semana vai ter mais atividades. Beijão a todos. Se puder, eu mando antes ainda, mais outra atividade, mais outro tema de história. Beijão para todos e boas atividades, certo? Com Deus e até lá no grupinho da gente do WhatsApp. Beijão, fiquem com Deus.